Fala, minha guilda jurássica! Estamos de volta com mais um vídeo. Por muito tempo, o visual dos dinossauros foi tratado quase como ficção. Um palpite baseado apenas na montagem de esqueletos incompletos. Mas hoje vamos mostrar que isso está errado, revelando que descobertas incrivelmente raras de fósseis excepcionalmente bem preservados, que mantiveram intactos tecidos moles, pele, penas tridimensionais e até células de pigmentação, permitiram aos cientistas desvendar a aparência exata de certas espécies de dinossauros, como as 8 que vamos mostrar. Mas antes, deixa o like e se inscreva para fortalecer o canal. Para entender como a gente sabe o visual exato desses animais, é preciso olhar para a maneira como eles morriam e viravam fósseis. Na natureza, um animal grande morre e o corpo fica no chão exposto ao sol, à chuva e aos predadores. A carne, a pele e os órgãos apodrecem em poucas semanas ou são devorados por animais menores. No fim desse processo sobram apenas os ossos mais duros que acabam enterrados e viram pedra milhões de anos depois. É por isso que encontrar um fóssil com pele e penas é um evento raríssimo que depende de acidentes quase impossíveis. O primeiro caso que mudou a visão da ciência envolve o Yutyrannus. Esse dinossauro era um predador gigante que pesava cerca de 1 tonelada e chegava a medir mais de 9 metros de comprimento. Ele vivia em uma região com invernos muito rigorosos e paisagens cobertas de neve durante boa parte do ano. Antes da descoberta dele, os pesquisadores achavam que as penas existiam apenas em dinossauros bem menores e mais leves. O fóssil do Yutyrannus provou que grandes carnívoros também usavam essa proteção pesada no corpo inteiro. As penas desse gigante não tinham nenhuma relação com a capacidade de voar. Elas formavam um casaco espesso com fios que chegavam a medir 20 centímetros para segurar o calor do corpo nos dias mais frios. Esse isolamento térmico era essencial para o bicho conseguir caminhar e caçar nas tempestades de neve sem congelar. A morte desse animal precisou envolver um soterramento muito rápido para salvar esses fios. É provável que ele tenha sido soterrado por lama muito fria ou cinzas que esmagaram o corpo e carimbaram o formato das penas na pedra para sempre. Avançando para outro ambiente, a gente encontra a história visual do Psittacosaurus. Ele era um dinossauro pequeno com um bico duro e curvo que passava os dias andando perto do chão de florestas bem fechadas. O fóssil dele foi encontrado em um estado de conservação tão impressionante que os pesquisadores localizaram células de pigmento reais. Essas estruturas microscópicas mostraram a cor exata que ele usava para sobreviver no meio das sombras da vegetação. A pele dele tinha a barriga em um tom mais claro e as costas bem mais escuras. Esse padrão de cor é uma camuflagem clássica conhecida como contra-sombra e é muito usada por animais de hoje. Quando o sol ilumina as costas escuras e a sombra esconde a barriga clara, o corpo do animal parece achatado e some na paisagem. Essa adaptação mostra que o Psittacosaurus precisava se camuflar o tempo todo para despistar predadores maiores que andavam pela mesma área. O soterramento dele também foi violento e muito rápido depois da morte. A terra úmida bloqueou o oxigênio e impediu que as bactérias destruíssem os pigmentos originais da pele. O fóssil desse mesmo dinossauro trouxe mais um detalhe inédito da biologia animal do passado. A preservação extrema do corpo permitiu identificar visualmente a primeira cloaca de um dinossauro na história. Esse é o orifício que fica na base da cauda e funciona para várias necessidades do corpo ao mesmo tempo. A cloaca concentra a eliminação de resíduos e a parte da reprodução em um único lugar da anatomia. O formato exato dessa área ajudou os cientistas a entenderem como era a rotina física e o comportamento reprodutivo da espécie. A cauda do Psittacosaurus também carregava um detalhe visual bem estranho e misterioso. O fóssil revelou uma fileira de estruturas grossas e compridas que pareciam grandes cerdas de plástico espalhadas pela parte de cima do rabo. O propósito exato dessas cerdas compridas ainda é debatido pelos especialistas que estudam o material. Há evidências de que elas funcionavam para comunicação visual entre o bando durante caminhadas na mata escura. Mas elas também podiam ter alguma utilidade prática na hora de afastar insetos grandes ou proteger o animal de arranhões no mato.
Alguns detalhes do corpo chegam até nós porque os animais passaram por um processo chamado de mumificação natural. O vídeo detalha casos raros onde a fossilização normal não aconteceu de imediato e o corpo do dinossauro secou antes de ser enterrado. Isso costuma acontecer em épocas de muita seca, quando o bicho morre e fica debaixo de um sol muito forte. A carne e a pele desidratam rápido e grudam nos ossos, formando uma casca rígida que protege o lado de dentro. Depois de um tempo, uma enchente repentina ou uma tempestade de areia soterra o corpo seco e ele vira pedra, mantendo a forma exata. Um exemplo impressionante dessa mumificação é o fóssil de um pé enorme, apelidado de Dakota. Esse pedaço pertence a um hadrossauro e chegou aos dias de hoje com a textura exata do animal quando estava vivo. A preservação foi tão perfeita que manteve as rugas profundas e as pequenas dobras de pele entre os dedos. A flacidez natural da sola do pé, que amortecia o peso do bicho na terra, ficou registrada na rocha. Olhar para o Dakota é como ver a pata de um animal que acabou de morrer e ficou paralisado no tempo. Outro caso famoso de múmia bem preservada é o espécime conhecido pelo nome de Leonardo. Ele era outro grande hadrossauro bico de pato que caminhava em manadas pelas planícies comendo plantas o dia todo. O processo de enterro rápido dele salvou grande parte da pele que envolvia os ossos e os músculos originais. O fóssil guardou o formato dos tendões que seguravam o corpo e também o volume dos órgãos internos na posição certa. O estômago dele ainda carregava a última refeição cheia de folhas trituradas, junto com cerca de 200 pequenos parasitas intestinais. A pele seca do Leonardo também mostrou que o corpo não era liso ou coberto por um padrão único. A superfície da rocha exibe diferentes tamanhos de escamas espalhadas por áreas bem definidas do corpo do bicho. Algumas partes têm escamas muito pequenas e juntas, enquanto outras regiões exibem escamas maiores e em relevo. Essa diferença nas escamas sugere a possibilidade de que ele tivesse padrões visuais na pele, como desenhos geométricos. Na prática, isso significa que ele podia exibir listras grossas de cor como uma zebra ou manchas grandes parecidas com as de um leopardo. Saindo dos grandes herbívoros, a gente encontra cores preservadas de forma perfeita no Anchiornis. Ele era um dinossauro bem pequeno que andava e saltava pelas árvores procurando insetos. Os cientistas estudaram a plumagem dele no microscópio para procurar estruturas chamadas melanossomos, que guardam a tinta original da pena. O resultado dessa análise provou que ele tinha o corpo principal na cor cinza, com faixas intensas de preto e branco espalhadas. A cabeça dele se destacava bastante com um moicano brilhante e volumoso na cor vermelho ferrugem. O moicano vermelho servia como um sinal forte de comunicação para atrair outros parceiros no meio dos galhos escuros da floresta. O corpo dele era coberto de penas longas nas patas, mas a estrutura indica que ele era mais um saltador do que um voador ágil. A morte desse bicho colorido geralmente acontecia durante erupções onde cinzas vulcânicas muito finas cobriam a floresta inteira de uma vez. Essa poeira quente soterrava os animais rapidamente e selava o corpo sem oxigênio. Foi essa tragédia natural que garantiu que as cores microscópicas não desaparecessem com o tempo. Dividindo as mesmas árvores vivia o Microraptor com um visual totalmente diferente e escuro. Esse pequeno predador planador possuía longas penas de voo tanto nos braços quanto nas pernas traseiras, formando uma espécie de dinossauro de 4 asas. A análise química e visual das penas fossilizadas mostrou que ele era inteiramente coberto pela cor preta. O detalhe impressionante é que essas penas pretas tinham uma propriedade reflexiva que mudava com a luz do ambiente. Quando um feixe de sol batia no animal, as penas pretas brilhavam fortemente em tons iridescentes de azul e verde. Esse brilho colorido imutável é idêntico ao efeito visual que a gente encontra hoje nas penas de pássaros como o corvo e a gralha. O Microraptor voava entre os troncos usando as 4 patas abertas para cortar o ar e focar nos pequenos lagartos que caçava. A cor iridescente funcionava bem para o bando se reconhecer no topo das árvores com a variação de luz solar. Muitos desses animais caíam mortos no chão úmido e eram imediatamente engolidos pela lama preta do fundo da mata.
Esse chão pantanoso e sem oxigênio foi o responsável por preservar a estrutura química do brilho até os laboratórios modernos. A gente não tem informações só sobre a pele e a cor, mas também sobre como esses animais se comunicavam pelo som. O Pinacosaurus era um herbívoro atarracado que andava perto do chão e carregava uma armadura pesada de ossos nas costas. A descoberta recente de uma laringe fossilizada no pescoço desse bicho indicou que a voz dele era muito desenvolvida. A laringe é formada por partes moles de cartilagem e quase sempre some rápido depois da morte. Encontrar esse tubo de som intacto no fóssil abriu uma nova janela para o comportamento sonoro de criaturas blindadas. O estudo dessa garganta mostrou que ele podia fazer muito mais do que apenas grunhir ou soltar baforadas pesadas. A estrutura do tubo de ar sugere que ele tinha a capacidade de emitir sons bem mais complexos com variação de tom e ritmo. A forma de produzir o som era parecida com a biologia que as aves atuais usam para cantar e se chamar de longe. O Pinacosaurus podia usar cantos graves e variados para avisar a manada sobre algum predador ou marcar seu espaço de alimentação. O som dele viajava pelas planícies muito antes de o corpo ser soterrado pelas tempestades de areia e virar rocha maciça. Para fechar o grupo, a gente chega no caso mais assustadoramente realista da paleontologia que pertence ao Borealopeuta. Esse dinossauro encouraçado pesava mais de 1.300 quilos e andava de forma lenta carregando placas ósseas e espinhos enormes. O fóssil dele é considerado o mais real já encontrado e parece uma verdadeira estátua viva de um animal que acabou de deitar para dormir. A pele blindada dele foi preservada com uma precisão cirúrgica e reteve a pigmentação natural da época. Ele tinha o topo do corpo coberto por um tom marrom avermelhado escuro e a parte de baixo ligeiramente mais clara para se camuflar no ambiente. A história da morte do Borealopeuta é uma cadeia de acidentes climáticos perfeitos que formaram esse fóssil único. O animal morreu no continente e o corpo dele foi lavado pelas chuvas fortes até cair na correnteza de um rio. Esse rio arrastou o bicho gigante e jogou o corpo direto nas águas de um oceano antigo e profundo. A carcaça foi esquentando com o tempo, inchou com os gases da decomposição e flutuou na água do mar por vários dias, boiando de cabeça para baixo. Ele se afastou muitos quilômetros da costa antes de começar a afundar de forma definitiva. No meio do oceano, a carcaça finalmente estourou e afundou como uma pedra pesada caindo de costas no fundo do mar. O corpo bateu com tanta força na areia fofa e fria que levantou uma nuvem gigante de lama marinha que caiu logo em seguida, cobrindo ele por inteiro. Essa lama fina e gelada do oceano profundo não tinha oxigênio e manteve o animal longe de qualquer necrófago terrestre. A couraça foi preservada perfeitamente na rocha oceânica, criando a imagem definitiva de uma fortaleza viva. O destino aquático desse animal gigante mudou a nossa certeza sobre como a pele e a cor verdadeira se mantinham debaixo da armadura. Essas histórias de soterramentos rápidos e preservação extrema mostram que o formato exato das espécies do passado deixou de ser apenas um exercício de imaginação. As cores e as estruturas que a gente estuda hoje revelam adaptações reais para fugir da caça ou lidar com o clima. A gente consegue ver os dinossauros como animais práticos e bem ajustados ao lugar onde passavam a vida. Mas me conta aqui nos comentários se tem algum dinossauro que você acha que era diferente do que é retratado nos filmes e séries. Um abraço e até o próximo vídeo.